Eu sou São Paulino, você bem sabe, mas eu não deixo de me indignar, cara, com a impressionante memória curta e ingrata do futebol que transforma heróis em vilões da noite pro dia. Veja só o caso do Cássio, goleiro do Corinthians, cara, que sempre foi um sinônimo de solidez e segurança nas escalações corintianas, mas que virou um saco de pancadas da crítica e de uma grande parcela dos torcedores corintianos, agora que o time vem fazendo umas partidas bizonhas, né, nos últimos tempos. Presta atenção ao que eu tenho a dizer a respeito disso, que você vai ficar pensando depois. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que, mesmo sendo São Paulino, eu não sou daqueles cegos e fanáticos que só glorificam o seu próprio time, né, em detrimento de uma análise mais aprofundada do futebol. E é exatamente por isso que eu olho para a atual situação do Cássio, como goleiro do Corinthians, e eu fico pensando o que é que vem acontecendo com ele, que vem sendo massacrado pelas críticas dos seus próprios torcedores, além da tal crítica especializada, né, que coloca em cima dele a culpa pelo futebol horroroso que o Corinthians vem jogando já há muito tempo. E, aliás, é um futebolzinho que me alegra muito, né, como torcedor do São Paulo. Só que eu não posso ignorar, cara, a imensa injustiça que o Cássio vem sofrendo. E olha que ele já sofreu muitas desde que ele chegou ao clube. Nas muitas fases ruins que o Corinthians teve, cara, foi sempre ele quem recebeu as cobranças mais estapafúrdias, quem foi ameaçado de morte junto com a família dele, quem já foi agredido em campo por torcedores adversários, né, naquele jogo do Santos, e outras barbaridades. Aliás, quem manja muito de ameaças e de violência é o consagrado diretor de cinema Quentin Tarantino, que tem agora, na pré-venda, por parte da editora Belas Letras, uma obra esmiuçando todos os seus filmes e a carreira dele por inteiro. O livro chama-se Quentin Tarantino, o icônico cineasta e sua obra. Um livro meticulosamente escrito pelo crítico de cinema britânico Ian Nathan, e essa edição limitada, cara, de colecionador, ela vem com capa dura. O livro vem impresso num luxuoso papel couché, 176 páginas, todas elas coloridas, dezenas de imagens. Vem também como acessório uma caixa de baralho com 52 cartas baseadas nos personagens dos filmes dele, que foi inclusive criado exclusivamente para essa edição de colecionador. Vem um caderninho de anotações que é uma réplica do DVD do filme Cães de Aluguel, né, com capa dura, 160 páginas em branco para você escrever e desenhar o que você quiser. Vem também 2 marcadores de páginas em PVC transparente, cara, com cenas icônicas dos filmes dele. Vem também uma cartela, cara, com adesivos de 6 personagens inesquecíveis da obra do Tarantino. E vem também mais um chaveiro, que é uma réplica de uma fita VHS antiga do filme Pulp Fiction. Uma edição espetacular, cara. E como sempre, você pode reservar o seu exemplar antes, né, que ele se esgote, e comprando já na pré-venda. Você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso tradicional cupom Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto sensacional. Não vacila, cara. Compra esse livro na pré-venda porque ele vai se esgotar muito rápido e você não vai se arrepender. Bom, voltando então para o assunto do Cássio, ele sempre foi, na minha opinião, um gigante nos momentos, inclusive, mais cruciais do Corinthians, e agora ele se vê alvo de uma onda de desconfiança, cara, e descontentamento por parte daqueles que exatamente deveriam ser os seus maiores apoiadores, cara. Basta você dar uma olhada nas redes sociais, cara, e ver como é que elas fervilham com críticas, ofensas e comentários raivosos, como se o Cássio fosse o único culpado pelo péssimo futebol apresentado pelo Corinthians. Nem é preciso ser corintiano para reconhecer
que o Cássio é um dos maiores ídolos de toda a história do clube. Um cara fundamental e responsável direto por momentos épicos do Corinthians, cara. A gente tem que reconhecer, cara, os títulos memoráveis da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, tudo em 2012, cara. Porque se não fosse pelo Cássio, o time não teria conquistado absolutamente nada. Quem não se lembra, por exemplo, daquela atuação dele contra o Vasco, naquele chute do Diego Souza, cara a cara, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores de 2012, lá no Pacaembu, cara. Negócio inacreditável. E a própria partida espetacular que ele fez na decisão do Mundial contra o Chelsea. O Chelsea teria goleado o Corinthians tranquilamente lá no Japão se não fosse pelo Cássio. E você pode apostar, cara, que onde o Cássio ia depois daqueles títulos, todo mundo que estava presente no ambiente se ajoelhava e beijava as mãos dele, cara. Só que parece que essa história agora gloriosa do passado está sendo rapidamente apagada, cara, da memória dos próprios corintianos. Vamos falar a verdade? Não precisa ser muito inteligente para perceber o inegável. O Cássio, ele vem passando por um momento em que a forma dele está abaixo do esperado, a forma física, a forma atlética dele, e que ele vem cometendo falhas aqui e ali, você tá entendendo? Só que isso é uma coisa inevitável para qualquer jogador, cara, especialmente numa posição tão ingrata como a de goleiro, cara. Eu já fui goleiro, eu sei como é que é. Só que é um absurdo atribuir todos os problemas do time, cara, ao desempenho individual de um jogador, cara, ainda mais no caso dele. Porra, futebol é esporte coletivo, cara, e as responsabilidades, elas devem ser compartilhadas por todo o elenco, comissão técnica, diretoria, por todo mundo. E o Cássio, ele mesmo, ele admite, cara, algumas dessas falhas, cara. Só que ele se mostrou irritado e com justiça, cara, de ser apontado o tempo todo como culpado pelas frustrações corintianas, e inclusive recentemente ele falou até em deixar o clube, deixando a vaga para o seu ótimo reserva, que é o Carlos Miguel. Só que, veja bem, cara, o Corinthians, analisando isso de uma maneira geral, o Corinthians vive uma das piores fases da sua história. No ano passado, o Corinthians brigou para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, e ele foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista desse ano, cara. E de tanto ser bombardeado pelos adversários dentro de campo, obviamente o Cássio, ele não vai não conseguir defender todas as bolas, cara. Então, essa torcida ingrata e furiosa do Corinthians, cara, xinga o seu maior ídolo como se o Cássio fosse responsável pelo sistema defensivo ridículo que o Corinthians tem hoje, pela total falta de criatividade do meio-campo e pela quantidade absurda de gols perdidos e de chutes bizonhos dados pelo ataque do Corinthians, cara. E ele ainda é culpado pelo trabalho patético e altamente suspeito da atual diretoria do clube. Aliás, não só a atual diretoria do clube, como todas as outras diretorias que antecederam, cara. É um absurdo total, cara, até mesmo um São Paulino como eu. E eu falo isso com propriedade, sabe por quê, cara? Porque mesmo nessa fase horrorosa do Corinthians, cara, se você for comparar, as falhas do Cássio ainda são mínimas, perto da quantidade de defesas absurdas que ele continua fazendo, cara. Assim, nem dá para comparar a porcentagem do que ele salva da porcentagem do que ele erra, cara. É uma injustiça total. E outra coisa, como ídolo, o Cássio está, para a torcida corintiana, no mesmo panteão do Rogério Ceni para o São Paulo e para o Marcão, do Palmeiras, cara. E eu sei que assim como acontece com o Marcão, né? Não com o Rogério Ceni, com o Marcão, os torcedores dos outros times também gostam do Cássio, cara. Você pode ter certeza de uma coisa, quando o Cássio se aposentar, o mínimo que o Corinthians deveria fazer, cara, é botar um busto dele em bronze, gigante, lá no saguão do estádio deles Corinthians, né? E eu entendo quem diz que o tempo tá passando rápido pro Cássio, cara. Eu entendo, porque dá para perceber nitidamente que ele já não tem mais a mesma impulsão, ele não tem mais a mesma elasticidade, ele não tem mais a explosão, que eram características, cara, que ele sempre demonstrou. Só que é nessa hora, cara, que o goleiro experiente, ele se concentra muito mais numa boa colocação.
como sempre fez o Tafarel, por exemplo. Então, essa queda de rendimento dele, cara, do Cássio, é absolutamente normal para qualquer jogador profissional em atividade. Só que o torcedor mais comum, ele não é inteligente. Pelo contrário, ele é muito burro, mas burro mesmo. Na maioria, esses torcedores, cara, são apaixonados pelo time, mas eles não sabem porra nenhuma de futebol, cara. Gente que é leiga no assunto. Então, é inadmissível que esses torcedores burros do Corinthians não relembrem, cara, o verdadeiro valor do Cássio, cara. E é uma burrice que eles não ofereçam o apoio e confiança que o Cássio merece. Você sabe muito bem que oportunidades de redenção no futebol sempre surgem e vão surgir com o Cássio, cara, com a experiência e com o profissionalismo dele. Ele tem todas as condições de dar a volta por cima e calar a boca desses críticos da melhor maneira possível, cara, que é voltando a ser titular e fazendo as defesas decisivas que ele sempre fez, cara. Só que até lá, eu, como torcedor são paulino, espero que a justiça prevaleça sobre a ingratidão e a memória seletiva de todo mundo que critica o Cássio hoje, cara. E eu digo isso como São Paulino, porque, além de São Paulino, eu sou um grande admirador do esporte como um todo. Não sou um torcedor botocudo. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do que está acontecendo com o Cássio, essa tremenda injustiça que está acontecendo com ele. Aqui nos comentários, coloca o que você pensa a respeito disso. Não importa se você é corintiano ou você torce para outro time, não importa. Coloca aqui nos comentários o que você acha. E não esqueça, evidentemente, de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar esse livro maravilhoso a respeito da obra do Quentin Tarantino, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.